Como viver no campo com limitações físicas? A gente pode ter diversas limitações físicas. A gente pode não ter tanta força física, a gente pode ter alguma deficiência, a gente pode ter algo que dificulte a nossa locomoção e o nosso trabalho. O importante é organizar todo o trabalho o mais próximo da casa possível para que reduza a locomoção. Essa é uma das coisas. Outra coisa é organizar superfícies para que fique na tua altura, numa altura fácil de tu trabalhar. Uma ferramenta que tu larga, uma bandeja de mudas, as mudas, um substrato, as coisas que tu vai plantar, ou seja, tentar fazer com que essas coisas todas fiquem de fácil acesso para tu chegar na ferramenta, para pegar a ferramenta. Ferramentas de cabo comprido também, que tu pode acessar até de uma cadeira de roda, ou a pessoa que não pode se dobrar, ou que tem alguma imobilidade, alguma dificuldade de locomoção, com uma ferramenta comprida, tu pode manejar uma série de coisas, procurar ferramentas leves, que tu faça mais de um movimento do que um movimento só com uma ferramenta mais pesada. Várias coisas no campo tu pode automatizar também, tu pode fazer um sistema de irrigação, por exemplo, automatizado, que a cada tantas horas ele liga sozinho, desliga sozinho, isso já vai facilitar bastante o teu trabalho também. Fazer bancadas para plantio na altura da cintura, aí qualquer pessoa pode acessar uma bancada dessas para plantar. É bem comum hoje se fazer plantios de morango, por exemplo, em bancadas, mas tu pode cultivar qualquer coisa nessas bancadas. Se for um pomar, tu pode organizar toda uma poda do pomar na altura que tu possa trabalhar. Isso também é possível fazer, tu tem condições de fazer isso, né? Então a ideia é sempre otimizar o espaço de acordo com as tuas limitações, procurando o terreno plano, organizando os espaços de forma que tu possa circular, não deixando coisas que vá tropeçar no caminho, organizar na área externa também com luz para que tu possa de noite fazer uma caminhada, qualquer coisa com sensor de presença para que a luz acenda, para que tu possa te locomover. Então tem várias coisas que tu pode gerenciar para poder otimizar o teu espaço de acordo com a tua limitação. É importante planejar bem os caminhos e as distâncias entre as coisas que você coloca. Quanto mais você reduz a distância entre essas coisas, mais você poupa esforço de locomoção e quanto melhor organizados esses caminhos, mais fácil de se movimentar. Independente da pessoa ter alguma limitação física, isso já é um fator importante, mas se tiver alguma limitação, isso é ainda mais relevante. Organizar os caminhos, colocar todas as coisas que você quer ter no campo nas melhores distâncias e sempre ter amplitude de espaço para circular. E como o João falou, é muito importante, a gente tem hoje o recurso da automação. Às vezes a gente se locomove para acender uma luz que poderia acender sozinha com um sensor. A gente pode controlar todo um sistema de irrigação pelo celular. Tem muitas coisas que facilitam a nossa vida, independente de qualquer limitação física, mas que são uma chave fundamental e que possibilitam muita coisa no campo para pessoas que têm alguma limitação. Tem alguns caminhos aqui ao redor da casa que a gente pegou e colocou rejeito de calcário, que é essa pedra branca. Então o que acontece? Qualquer um raio de luz, o piso fica muito claro para te enxergar. Isso tudo facilita, porque se a pessoa, por exemplo, tem uma deficiência visual, enxerga menos, né, já vai melhorar porque o caminho fica completamente branco. Um pequeno luar já faz tu conseguir enxergar melhor no caminho. Então tem que ver qual a limitação, porque a partir dessa limitação tu vai criar condição para facilitar dentro desse processo. Ter cachorro também que possa te acompanhar, né, em tudo que tu está fazendo. Um animal sempre traz segurança e também ele é uma extensão do teu corpo, ele é um alerta, ele vai ouvir coisas que tu não está ouvindo, ele vai ver coisas que tu não está vendo. A gente às vezes está trabalhando de acordo com o que o cachorro está latindo, eu já sei o que é, se ele está latindo para um outro cachorro ou se chegou gente para te atender, ou se algum animal, um silvestre, quando é cobra, por exemplo, ele dá um sinal bem característico, ele fica olhando para o chão, late, mas ele não avança nem para trás, nem para frente, ele fica parado, ou seja, várias coisas um cachorro pode te ajudar. Então um cachorro sempre é um bom companheiro por várias questões. Segurança é uma extensão, como eu disse, dos nossos sentidos. Essas coisas todas somadas faz com que tu tenha as tuas limitações fiquem bem menores, né? Organizando e planejando o espaço a partir dessas limitações. Outra coisa é lembrar que menos é mais. Quanto mais livre for o espaço, quanto mais você estiver cercado do essencial que você precisa viver, mais fácil a vida. As coisas que a gente tem, a gente sempre perde um tempo cuidando delas. E tudo isso é trabalho, movimentação e esforço. Então, ter uma vida enxuta e simples faz com que a gente tenha mais tempo para viver as coisas que a gente realmente quer viver e desfrutar de tudo isso que a gente pode desfrutar no campo.
Eu vou dar um exemplo bem simples. Eu agora vou botar 2 rodas num carro de mão, porque volta e meia vai pegar o carro de mão muito carregado e ele vira. Então, por exemplo, eu vou botar agora 2 rodas para ele ficar mais estável. Imagina que a pessoa caminha com dificuldade e precisa de um andador, né? Se tu pegar no carro de mão, bota 2 rodas na frente, ele vai ficar mais estável, e no lugar de pegar com 2 mãos, você bota uma barra onde tu pode te apoiar. Então, tu pode caminhar com o carro de mão como um andador, ter uma pá dentro do carro de mão, tu vai andando com ele, ele é o teu andador e também ele é a tua ferramenta de trabalho. E com a pazinha tu vai organizando os teus canteiros. Tudo dá para ir ajeitando, desde que a pessoa queira fazer isso, tem várias coisas que dá para adaptar. E a gente tem adaptado muitas coisas. Eu, por exemplo, não gosto muito de estar me dobrando, faço os cabos tudo comprido. À medida do cabo que eu faço, eu fico de pé e boto o cabo na altura do meu nariz. E faço o cabo de bambu, porque aí fica mais leve. Então, são pequenas coisas que ajudam no dia a dia, né? Porque a gente vai envelhecendo, tem que começar a adaptar as coisas em função da idade. A pessoa que tem uma determinada limitação vai adaptar a partir dessa limitação. Porque tem pessoas com mais de 90 anos que estão no campo fazendo uma série de atividades, claro, cada um no seu ritmo, devagar, mas tem pessoas que estão cortando lenha, que estão fazendo coisas com certas limitações, mas estão fazendo. O importante é a gente usar da criatividade. E aí começar a pensar, bom, de que maneira eu posso fazer tal atividade a partir da minha limitação? Então é um carrinho, é uma rodinha, é uma coisa que eu arrasto, é uma coisa que eu puxo, é um sistema automatizado, ou seja, tem várias coisas que dá para pensar, né? Que a gente pode organizar. Então tudo tem um segredo e tudo tem uma solução, para tudo tem uma solução, só não tem para a morte. E tem gente que diz que a morte não existe, então está tudo resolvido. O importante é a gente fazer o que a gente pode com o que tem. O Bill Mollison, o criador da permacultura, diz o seguinte: todo problema é uma oportunidade para a gente criar alguma coisa para resolver esse problema. Então, talvez seja uma oportunidade para a pessoa que tem uma certa limitação criar algo a partir dessa limitação que facilite não só para si, mas para outras pessoas que têm a limitação igual ou similar. E é importante que a nossa limitação física, todas as limitações que a gente possa ter na vida, não nos impeçam de fazer as coisas que a gente quer fazer. Que a gente crie soluções para alcançar elas em alguma medida. Esse é João Roquette, um grande pioneiro da permacultura no Brasil, com uma expertise incomparável em planejamento rural. Um produtor que há mais de 4 décadas produz sementes orgânicas e foi criador do maior projeto de sementes orgânicas da América Latina. Essa é a Tatiana Cavassana, fez a primeira formação em desenho industrial, depois fez agronomia e fez especialização, 2 especializações em biodinâmica. E tem uma capacidade muito grande para criar espaço, organizar espaço para que os espaços fiquem muito harmônicos, de uma facilidade incrível para trabalhar. A gente está sempre aqui compartilhando informações originais a partir da experiência com o mesmo pioneirismo de décadas atrás. Segue a gente aqui que a gente está sempre compartilhando informação do viver no campo, de como fazer essa transição da cidade para o campo, como trabalhar com a agricultura orgânica, largando a agricultura com os agrotóxicos, como trabalhar com sistemas de água, como trabalhar com energia renovável, bioconstrução, e tudo isso a gente tem trazido aqui nesse canal.